E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Agora, em agosto, nós estamos no mês missionário, então aqui no canal do Guerrilha, nós vamos ter alguns vídeos direcionados a missões. E nós estamos com duas missionárias, a Sidneia e a Rosalina. Elas já foram para vários lugares e elas têm alguns projetos missionários. O da Sidneia é o projeto Mãos que Saram, e o da Rosalina é o projeto Alcançar e outro projeto chamado Missão do Coração de Deus. O link vai estar aqui embaixo na descrição para vocês verem o que Deus está realizando na vida delas. Se vocês quiserem investir também, vai estar aqui embaixo, é só vocês irem entrar em contato com elas. É isso aí, galera, eu espero que vocês gostem do vídeo. Beijinho aí, Solange. A primeira coisa que eu queria saber é há quanto tempo vocês fazem missão? Eu faço missão há mais ou menos uns 15 anos. Nossa, é bastante tempo. Bastante tempo. Mas, na verdade, eu faço missão desde quando eu conheci o Senhor Jesus. Logo após eu já comecei a trabalhar. E você, Cid? Eu já me envolvo em missões desde 2005, 2006. Mas eu fui realmente conhecer o que era o trabalho missionário quando eu comecei a ser voluntária lá na Cracolândia, em São Paulo. Nós tínhamos uma base lá, e aí eu conheci, aí que eu comecei mesmo a me envolver de verdade em missões. Mas foi a partir de 2007, mais ou menos. Então é mais ou menos já uns 15 anos também, aí igual o da Rosalina. Põe 15 nisso. 15 tralalá. E você falou da Cracolândia, então você também fazia trabalho na Cracolândia, não fazia? Sim, através da Sidneia, né? A Sidneia me fez o convite. E aí eu fui por um tempo junto com ela e aprendi muito lá. Para mim foi bom, foi muita experiência. E aí, falando em experiência, qual que foi a maior experiência que vocês tiveram lá? Tanto espiritual quanto, sei lá, experiência normal? Bom, eu tive várias experiências, né? Uma delas que me marcou muito foi lá mesmo na Cracolândia, que uma noite que a gente saiu para distribuir os lanches, né? Que normalmente à noite era formada uma equipe, e essa equipe ia fazer esse trabalho na rua, né? De dar chá, pão, alimentar a galerinha, né? Depois que eu voltei, Deus falou comigo, porque há uns anos atrás eu trabalhei naquela região da Cracolândia, no centro, e eu era policial e a minha função era de manter a ordem e a segurança do local. Em alguns momentos eu tratei muito mal aquele povo, né? E aí quando eu retornei, aí já na outra posição, né, na posição de dar amor, foi que Deus falou comigo. Ele falou: o mesmo povo que você maltratou há tempos atrás, hoje eu quero que você dê amor. Caraca. Então aquilo me chocou muito, porque o mesmo povo que eu discriminava, né, chamava até de vagabundo, Deus estava me passando, né, me dando assim uma ordem de que era para eu amar aquele povo. Colocando você em outra posição agora sobre a vida deles. Colocando em outra posição sobre a vida deles, né, a posição de abençoá-los. E aí eu cheguei até a pedir perdão, porque foi uma coisa assim muito forte. E dali para frente eu comecei a entender melhor, comecei a ver aquele povo de uma forma diferente. Que aí tinha o amor de Deus. E era isso que ele queria que eu transmitisse para aquele povo. Entendeu? Nossa, bem forte isso. Forte. E você, Rosalina? Então, a minha primeira experiência de missão foi quando eu fui para Santa Catarina. Fiquei 29 dias e eu tive uma grande experiência, porque o Senhor me colocou em uma casa onde as pessoas que residiam lá eu não conhecia. E uma família muito carente mesmo, onde não tinha os alimentos. E eles providenciaram, por eu estar lá, eles providenciaram o pão da manhã. E eu não tinha coragem de comer, porque a família não tinha para eles. E isso me trouxe uma grande experiência, porque o Senhor, Ele disse para mim que eu estava dentro daquela casa para que os meus momentos livres eu pudesse buscar sobre aquele povo que Ele queria abençoar. E chocava muito assim dentro de mim em ver a pobreza, uma pobreza muito grande.
Mas em tudo isso o Senhor me fez entender e compreender e depositar somente o amor, né? E através de eu depositar o amor, tive uma experiência grande no penúltimo dia de eu estar lá. Quando começou a chegar caminhões de supermercados naquela casa e entregar alimentos, desde dos legumes, verduras e até os alimentos não perecíveis. Então, assim, Deus abençoou muito. Era o único pedido que eu pedi naquela casa, sabe? Eu falava assim: Senhor, eu entendo que a sua palavra nos ensina que aonde o Senhor leva um dos teus, o Senhor abençoa. Então, abençoa essa família, abençoa essa casa. E eu tive essa experiência de sair daquele lugar e deixar aquela família suprida ali, cheio das providências do Senhor. E um mês depois, ela entrou em contato comigo para me contar uma bênção, onde o prefeito da cidade pediu para que ela fosse orar para a esposa dele, que estava numa cadeira de roda, e ela foi curada. E o prefeito deu uma casa para ela. Então, foi uma experiência muito grande, assim, foi uma das minhas primeiras missões, onde eu vi o Senhor operar através da minha vida ali, porque nós fomos em 4 pessoas, mas cada um ficou em um lugar. Então, assim, foi uma grande experiência. E a Cracolândia, para mim, foi uma experiência muito grande. Por que uma experiência grande? Eu sou muito ousada, né? Eu sou muito ousada mesmo. Eu entrava no meio deles, mesmo sabendo que eu poderia correr um grande risco ali. Eu sabia que eu estava correndo um grande risco. Se infiltrava no meio do povo. Mas eu me infiltrava lá no meio deles, eu pulava eles que estavam deitados, todas ali drogados e se drogando, e eu pulava até o Senhor me mostrar em quem eu poderia parar para poder conversar. E a experiência que eu tive de conversando com aquelas pessoas é que cada um tem uma história. Eles não estão naquela vida porque quer. Teve uma história na sua vida que levou eles a viver aquela situação, né? Muitas das histórias são dentro dos seus próprios lares, em meio às famílias, né? O desaponto, os desprezos, a falta de compreensão, de entendimento, falta de amor, né? Os próprios vícios envolvidos dentro de casa, e levaram eles a entrar nas drogas e a sua vida acabar daquela forma. E isso foi uma grande experiência para mim, em poder chegar, né, diante de um jovem, de uma criança, até mesmo de um pai e de uma mãe, e dizer para eles que eles são amados, né? Poder tirar o sorriso no rosto, no meio das tristezas, porque ninguém se destrói somente por se destruir. Aproveitando que a gente já começou a falar dos lugares onde vocês foram, me conta qual foram os lugares, se saiu fora do país, se saiu fora do país, qual país que foi, aqui no Brasil, em que lugares que vocês foram, pode falar. Eu fui para vários lugares aqui no Brasil, cidades próximas, região, como outros estados, como Paraná, a Santa Catarina, Minas Gerais. Então, eu fui assim para vários lugares. E aqui mesmo, né, na região, muito aqui na região. E fora do país, eu fui para a África, para Angola. E para Angola foi experiência. Eu até me emociono de falar, assim, eu recebi um convite de um pastor, e esse pastor era amigo meu lá atrás, e fazia muitos anos que a gente não se via, porque ele vive em missão. E ele entrou em contato comigo e me fez o convite, e eu fui por amizade na reunião. Eu tinha certeza que eu não iria. E chegando lá, em meio mais de 100 pessoas que estavam na sala, fora os que estavam online, inscritos. Eu fui uma das primeiras a ser classificada. Por umas simples palavras, porque a entrevista de todos que eu ouvi, eu ficava muito abaixo. Eu não tinha tudo aquilo, toda aquela experiência eu não tinha. Mas aí o Senhor pediu para mim, assim, falou dentro do meu coração: diga que você vai distribuir o meu amor, que é isso que eu quero de você. E foi o que eu disse, a minha entrevista foi essa. Eu não vou falar da minha profissão, pastor, porque o Senhor sabe da minha profissão. Mas o que o Senhor me disse é que eu vou distribuir o amor, e é o que eu quero distribuir, é o amor, poder abraçar. E aí eu fui separada para ir para Angola a primeira vez. E bem próximo da viagem,
eu tive uma experiência muito grande, que o Senhor recolheu a minha filha, né? O Senhor levou a minha filha, eu só estava esperando ela ganhar o bebê para poder eu estar indo. Inclusive, a viagem, ela seria 3 dias antes dela ganhar o bebê. E a minha filha fez uma oração na madrugada, pedindo para o Senhor deixar eu estar com ela quando ela ganhasse o bebê. Aí a viagem nossa foi transferida do dia 7 para o dia 29 do mês de julho. E aí eu pude ficar e ver o parto da minha filha. E logo após a minha filha faleceu, o Senhor Jesus recolheu e deixou o bebê. Eu tinha falado para o Senhor que eu não iria mais. E o Senhor disse que não era para que eu saísse da posição. E 6, 7 dias depois eu estava no voo, indo para Angola. Mexi com muitas pessoas, que as pessoas não entenderam eu deixar um recém-nascido. E uma família que estava precisando de mim, e eu ia ao ID do Senhor. Mas não que a minha família não é importante, muito mesmo. Mas o ID do Senhor, o que Ele já tinha projetado, falou muito mais forte dentro do meu coração. Então essa, acho que de todas as experiências que eu tenho e que eu tiver, acho que essa foi a experiência mais forte da minha vida. Que o Senhor pegou a minha filha para Ele, para que eu aceitasse sair fora daqui. E as outras experiências vêm lá dentro, que eu fui 3 vezes para a África, né? A primeira vez eu fui sozinha, a segunda vez eu convidei a Sidneia para estar comigo, e por isso que ela se tornou companheira, né? Nós nos tornamos companheira de missão, e depois nós fomos de novo e não retornamos por causa da pandemia, né? Voltamos de lá, dias depois o aeroporto foi fechado. Lá nós tivemos muita experiência de carência, experiências com criança, com jovens, com adultos, com casais, experiências de ver Deus multiplicando. Deus multiplicou na panela. Deus multiplicou o alimento. Ele não terminou. E pôde saciar a fome de toda a igreja, desde os pais até as crianças. E lá não é 30 crianças. É de 100, 200, 300, depende do lugar que você vai fazer o trabalho. São muitas e muitas crianças. Experiência também de nós separarmos um pouco de pipoca. Pipoca, gente, pipoca. Uma coisa que aqui nós temos assim, né? Nós guardamos a pipoca para que o pastor pudesse dar no outro dia. Ele mesmo pediu para nós, por nós já termos alimentado as crianças. Só que as crianças sentiram o cheiro da pipoca na caminhonete. Eu tenho esse vídeo. Eu filmei esse vídeo. Nós não conseguíamos sair do local com o carro, porque eles fecharam o carro. E de tanto conversar, e os pastores de lá chamarem atenção, eles deram espaço para nós sairmos. E quando nós saímos, eles começaram a correr atrás. Aquela multidão de crianças e mães com crianças nas costas, correndo atrás para poder pegar um pacote de pipoca. E aí eu gritei, bati em cima e gritei, para o carro. E o pastor queria deixar o alimento para depois. Mas eu falei, o alimento foi feito para eles, vamos dar o alimento. E foi assim como se abelha, né? Como a abelha quando vai atacar alguém, vem de aquele, né, monte assim, châmico em cima. Foi assim essas crianças. Eles pulavam muito alto um por cima do outro. E eles pegavam os pacotes de pipoca no alto. Eles pegavam no alto. E eles pulavam do outro lado. E eles caíam em cima do outro. Eles comiam a pipoca que caía no chão. Eles comiam com terra. E eu parei de entregar a pipoca para poder filmar. Porque eu vi assim que eles são carentes de atenção, carentes de amor, não é só de alimentação. É uma forma deles falar assim, eu estou aqui, eu preciso de vocês. Eles têm muita fome, né? De tudo. É um pedido de socorro, mas né? muitas vezes dá para entender, porque eles tinham acabado de se alimentar. Mas nós éramos esperança. E eles não queriam perder a esperança, e eles pulavam em cima, né? Então, essa foi uma das experiências. Amém. E você, Cid, conta pra gente os lugares que você já foi. Então, eu comecei a minha jornada de pé na estrada mesmo em 2009, quando eu fui para o Paraguai.
Aí eu fiquei lá 15 dias, que era um treinamento, né? Tive várias experiências lá também, assim, que cada ano que eu ia era uma experiência diferente. Eu fui de 2009 a 2014, todo ano, nas férias de janeiro. De 15 a 20 dias eu sempre estava por lá, fazendo esse treinamento. Nos primeiros anos eu fui como participante, né, nos 2 primeiros anos. Aí do 3º ano em diante eu já assumi, né, equipes. Então, cada ano a gente ia para um lugar, sempre no interior do Paraguai e Argentina. Então, eu tive a oportunidade de conhecer esses 2 países nesse período. E em 2017, eu fui para o centro de treinamento missionário, porque o meu objetivo era ir para Moçambique. Mas, para eu estar lá, eu teria que passar por um treinamento, porque se eu fosse de cara me aventurar, eu ia me decepcionar. Então, eu fui preparada primeiro, fiquei 10 meses lá em Curitiba, nesse centro de treinamento da Igreja do Evangelho Quadrangular. Nesse período, visitei, né, tanto Santa Catarina, vários municípios de Santa Catarina e Paraná. Paraná a gente rodou por ali tudo, né, nas igrejas nos finais de semana. Quando eu saí de lá, saí com o meu projeto pronto, que é o projeto Mãos que Saram, com o objetivo de ir para Moçambique. Só que eu vejo assim que Deus que direciona, né? Deus que prepara e Deus que nos envia. Meu desejo era de que fosse para Moçambique. Tanto que eu fiz o projeto, tanto lá no centro de treinamento, montei todo o esquema de como seria, né? No percurso, surgiu a digníssima aí, né? Aí, nesse período também que eu tive fazendo treinamento, eu fui para a Bolívia. Nós ficamos, uma equipe ficou 45 dias na Bolívia, em Santa Cruz de La Sierra. Não pude ir para La Paz e para os montes, né, que eles têm lá, por conta da minha saúde, que eu tive um pico de pressão alta, né, de hipertensão. E lá, como o nível é muito alto, então, se você tem algum problema cardíaco, se você tem algum problema de pressão, sua pressão é alta, ela vai lá na serra, né? Então, eu não pude ir, só fiquei em Santa Cruz e a equipe continuou para fazer um trabalho nas montanhas. Mas foi muito bom, foi gratificante, aprendi muito. E a gente, assim, eu vejo que já faz, não sei se faz parte, sei lá, mas todos os lugares que a gente vai, a carência é muito grande. A carência afetiva, a carência da palavra de Deus, quando você fala de Jesus. As pessoas recebem assim com um carinho muito grande, mesmo sendo em lugares que o catolicismo prevalece, quando você fala de Jesus, parece que quebra barreiras, né? E as pessoas recebem aquela palavra, aquele gesto seu, né? Aquela coisa que você está ali trabalhando de uma forma muito, muito aberta. Eles se abrem muito, eles ficam muito receptivos, porque eles têm sede, né? A humanidade está sedenta de uma paternidade, né? Sim, justamente. Então, você vê que a necessidade deles ouvirem a palavra, deles sentirem um abraço que a gente desse neles, você via que era carência pura. E você vê que é carência, né? Porque lá, quando a gente foi para Angola, também a gente sentiu essa falta de carinho, né? Essa falta de atenção, essa paternidade que a maioria não conhece, né? E aí quando você se apresenta, parece que não parece não, você está representando Jesus ali, né? Então eles ficam querendo mais. E aí a gente sente que realmente a gente tem que sair da nossa zona de conforto, a gente tem que sair da nossa mediocridade, né? Porque nós somos totalmente egoístas. A gente só pensa no eu, e esquece do próximo. E, às vezes, o próximo está tão perto da gente, está tão necessitado daquela palavra, daquele gesto seu. Então, a gente sente muito isso. Então, quando a gente volta mais gratificada, né? Mais cheia do que o que a gente levou, que a gente estava pensando, não, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer o quê? Só que quando a gente chega lá, é Deus que faz.
E Ele faz com a gente, não faz com o povo. Ele faz com a gente. Então, isso que é gostoso, de sentir que quando você está na direção, quando você está na vontade dEle, né, no centro da vontade dEle, Ele que faz. A gente sai daqui cheio de planos. Planejamento assim, lindo, maravilhoso. Só que quando chega lá, Ele faz assim, eu quero assim. Eu não quero desse jeito. O plano é meu. O plano que eu quero é esse. E aí você vê que realmente nós temos que ser deixados ser usados. Quando a gente se deixa ser usado por Deus, Ele faz umas coisas loucas. Eu falo que Deus é louco, né? Porque Ele faz umas coisas, Ele usa a gente assim de umas formas que você fica, como é que é? É isso mesmo que o Senhor quer? Mas é isso que Ele quer. Quer um coração disposto. Quando você tem esse coração disposto, Ele te leva para lugares altos, para lugares que você nunca imaginou. Foi o que aconteceu. A gente fez uma reunião de diretoria de uma administração de um hospital. Não foi? Todos os diretores olhando para a gente e eu apresentando o meu projeto. Eu assim, ó. Fala, Senhor, vai na frente. Espírito Santo, me coloca palavras. E eles assim, olhando para a minha cara. Assim, querendo saber qual que era... Sugando cada pedacinho. O que estava acontecendo, né? Foi muito de Deus aquilo. Eu falei, meu Deus, como pode, né? A gente aqui num hospital, era um hospital da cidade, com todos os diretores de todas as áreas ali, não só o diretor, né? E aí eu expondo, aí eles querendo saber que fosse esmiuçado esse projeto para eles entenderem. Falei, aí você fala assim, eu não saí daqui com esse propósito, né? Nós não tínhamos saído daqui com esse propósito, mas Deus colocou a gente lá, entendeu? Galera, como vocês puderam ver, elas têm muita coisa para entregar para a gente. Então, a gente vai ter uma parte 2 desse vídeo. Então, aguarda que já sai a parte 2. Mas antes de você sair desse vídeo, eu quero que você se inscreva no canal, deixa seu like, deixa seu comentário, segue a gente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, segue elas nas redes sociais, manda esse vídeo para a galera da sua igreja, para os missionários da sua igreja, para aquela pessoa que você, tipo assim, nossa, ela vai começar a fazer missões agora, manda isso daqui para ela que vai agregar muito na vida dela. É isso, gente, até a próxima.